Olá! Na aula de hoje, iremos iniciar a disciplina de pediatria. Bom, pediatria é um assunto que vem se aprimorando cada vez mais. Temos um avanço significativo e positivo, pois antigamente a pediatria ela não tinha tanta dedicação, tanto estudo como temos hoje. E com esse avanço, temos como resultado baixos índices de mortalidades, cada vez menores, porque dentro desse contexto pediátrico e dentro dos programas e planos que temos dentro deste assunto, temos hoje a possibilidade de identificar alguns agravos importantes que já pode ser identificado e ter alguma intervenção, tendo assim resultados muito positivos, ok? Bom, a princípio temos que ter conhecimento dos conceitos básicos dentro deste assunto. Então, enfermagem pediátrica significa o quê? Que é o campo de estudo e prática dirigida à assistência da criança e adolescente. Pediatria é o campo da medicina que se dedica à assistência, crescimento e desenvolvimento, desde a sua fecundação até o período da adolescência. Neonatologia é o ramo da pediatria que atende os recém-nascidos até completar 28 dias de vida. Pericultura também é um ramo da pediatria, podemos também conhecer como pediatria preventiva, que cuida da manutenção, do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança. E o ebiatra é o ramo da pediatria que atende às necessidades, acompanhamento dos adolescentes, ok? Outra classificação importante que devemos conhecer é a classificação dos grupos etários, né? Então, como já dito, período de neonatal de 0 a 28 dias, infância de 29 dias a 10 anos, lactente 29 dias a 2 anos, nós até colocamos que é basicamente o período de amamentação, período pré-escolar de 2 a 7 anos, escolar de 7 a 10 anos, adolescência de 10 a 18 anos, porém, podendo se estender a alguns casos de 20 a 21 anos, ok? Então, é importante sabermos para sabermos mais ou menos quais serão os protocolos, o que esperar da criança mediante esses grupos etários, ok? Direitos da criança. Bom, em 1924, a ONU declarou e reconheceu a nível universal os direitos humanos, né? E objetivando afirmar que toda criança merece uma infância feliz e que possa gozar dos direitos e liberdade. E essa declaração foi anunciada em alguns princípios que está na apostila de vocês, que vocês irão me responder via exercício, ok? Mas, mediante este assunto, nós temos que entender que a criança tem os seus direitos, também temos como meio de nos guiar desses direitos através do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vocês também têm na apostila, onde as crianças têm que gozar desse direito, porém ela deve ser muito bem interpretada, né? Nós temos situações aí de interpretações divergentes do que está dentro da Declaração e do Estatuto da Criança, onde dá margem e viés, né, de situações contraditórias. Puericultura, como dito no início,
é o ramo da pediatria onde se dedica em fazer o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança. Bom, o crescimento e desenvolvimento são indicadores importantes para avaliar a saúde de uma criança. Após muitos estudos e resultados que obtiveram, foi criado indicadores. Então, esses indicadores basicamente são valores de normalidades, né, ou de aproximado, né, aproximado a esses valores, onde indicam qual resultado nós teremos que encontrar numa criança saudável, numa criança que está se desenvolvendo e crescendo de forma saudável e esperada, mediante a sua idade, o seu sexo também, né? Se feminino ou masculino, tá? Então, através desses indicadores, a gente consegue ter esse resultado. Então, foi um grande avanço, um dos grandes avanços dentro da pediatria. E esses indicadores acabam facilitando muito o dia a dia da equipe de saúde, né? Então, através desses resultados, quando se encontra valores fora da normalidade, fora do esperado, aí é onde há a possibilidade já de se intervir rapidamente para verificar e, enfim, tentar resolver de alguma forma, aí, dependendo qual for essa alteração. Bom, então o crescimento, ele se baseia, ele ocorre pelo aumento, né? Então, pelo tamanho, o aumento das células, ou a multiplicação das células que vai acontecendo e que ocorre dentro do nosso organismo, né? Então, que nós temos as terminologias corretas, né? Então, o aumento das células dar-se o nome de hipertrofia, e aumento do número das células significa hiperplasia, né? O termo correto. Então, o crescimento ele ocorre, né, dessa forma, tá? E a gente consegue se referenciar pelos números do peso, estatura, perímetro cefálico, perímetro torácico, alterações da fontanela, que é a muleira, né, popularmente conhecido, dentição e todas as alterações proporcionais do corpo, né? Então, através dessas referências, onde nós temos a possibilidade de avaliar o crescimento de um todo aí da criança. O desenvolvimento já está relacionado com a capacidade do indivíduo em realizar funções cada vez mais complexas, né? Então, através do desenvolvimento neuromuscular, né, avaliando aí a destreza que essa criança vai adquirindo e aprimorando cada vez mais, né? E isso pode ser verificado por meio de provas funcionais, que seria habilidades motoras grossas e finas, o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento social e afetivo. Esses fatores do crescimento e desenvolvimento, ele podem ser influenciados por algumas questões, né? Essas questões seriam fatores intrínsecos, né? Então, fatores, vamos dizer assim, orgânicos internos, né? Então, genético, metabólicos, malformações, então algo que pode estar relacionado com a genética. E também fatores extrínsecos, externos, como a alimentação inadequada, higiene, habitação, não, então a questão cultural também, os cuidados que são adotados, né, frente a essa criança, pode ser fatores que influenciam no crescimento e desenvolvimento dessa criança, ok? Bom,
A avaliação dos reflexos primitivos é uma das formas de avaliar o desenvolvimento neurológico da criança. Os reflexos primitivos são ações automáticas do recém-nascido, né? Então eles estão presentes desde o nascimento, devem ser inibidos, né? Então eles vão diminuir nos primeiros meses, né? Quando vão surgindo outros reflexos posturais, reflexos mais refinados, né? Então, como eu disse, eles vão diminuindo, né? Conforme os meses. Porém, se persistir, pode ser alguma disfunção neurológica. Então, é importante avaliar o reflexo e o período, a persistência, sua durabilidade, né? Então, nós temos a sucção reflexa, a marcha reflexa, que pode desaparece nos 2 primeiros anos de vida, tá? Outros reflexos que vão desaparecer só mesmo com 6 meses, mais ou menos, ok? Então, basicamente, os reflexos são esses, também está detalhado na apostila de vocês. Bom, o crescimento, como a gente já iniciou, a gente vai estar avaliando ele pelo controle de peso, estatura e perímetro cefálico, né? Baseando em cima de um parâmetro de normalidade, que são os indicativos que eu falei para vocês, tá? E esses indicativos, eles são oferecidos através de fórmulas e das curvas de peso, né? Que seria o quê? A medida desses valores, né? De uma consulta para outra, né? Então, a gente vai ter o resultado, a formulação dessa curva e a precisão ainda mais se está dentro ou não da normalidade, né? Se houver alguma alteração, já teremos aí como intervir, né? De alguma forma e de forma precoce também, tá? Claro que existe ali uma interpretação que tem ali as suas proximidades dentro da normalidade, né? Porém, quando essas diferenças for muito brusca, muito súbitas, então, logicamente, essas intervenções têm que ser adotadas imediatamente. O peso, ele é um excelente indicador das condições nutricionais da criança, né? Então, na sua evolução, na curva do peso, né, a gente vai ter esse indicativo de quanto de peso está ganhando, né? E essas curvas, gente, só para a gente entender melhor o que eu estou falando, basicamente são as consultas, então os períodos de consulta, né, que é realizada, que são agendadas pela criança. Basicamente, na primeira ou até 15 dias de vida, depois essas consultas elas vão ser espaçadas mensalmente, tá? Até completar 1 ano. Isso é mais ou menos o que se oferecido, mas após 6 meses pode ser espaçado até a cada 2 meses, tá? Bom, com relação aqui ao peso, a criança, a evolução do peso ela é bem considerável, então ela dobra de peso aos 5 meses e triplica o seu peso aos 12 meses, considerando o peso do nascimento, ok?
Aqui nós temos um parâmetro normal, né, de crescimento, tá? Então, ao nascimento, uma criança mede em torno de 50 centímetros e essa somatória. Então, no primeiro trimestre, ela tem que acrescentar em torno de 9 centímetros, segundo trimestre 7 e assim sucessivamente, conforme essa tabela. O perímetro cefálico, né? Então a gente sabe que o crânio, a circunferência da cabeça, ela aumenta rapidamente com a finalidade de adaptar o crescimento do cérebro, né? Conforme também esse desenvolvimento, né? Tendo os valores e mensurando o perímetro, né, cefálico, PC, é fácil também de identificar algumas alterações. Nós vimos muito isso em evidência lá no período de Zika vírus, né, onde se aprimorou e se colocou bem alta essa questão do perímetro cefálico, né. Também é um valor que a gente capta, né, que a gente faz todas as consultas, né, e que também tem os seus indicadores do que está dentro da normalidade, através dessa tabela, né. Então, o nascimento, então o valor mínimo e o valor máximo, né, P10 e o P90, então tem que estar dentro desses valores, tá? O ideal é que não esteja nem muito perto do P10 e nem muito próximo do P90, que esteja no intermediário aí. E se faz simplesmente com uma fita métrica, né? Fronto-occipital, né? Então, utilizando aqui a linha frontal e occipital do crânio, ok? Bom, aqui nós temos o perímetro torácico, né? E o perímetro torácico, ele é os valores captados considerando o perímetro craniano, né? Então, através dos dois valores, a gente também vai conseguir avaliar se está dentro ou fora da normalidade. Então, olha aqui. Então, o perímetro cefálico em relação ao perímetro torácico. Então, até 6 meses o cefálico é superior que o torácico, com 6 meses, né? Já tem que estar basicamente igual, e aos 9 o cefálico é inferior ao torácico. Para fazer essa medição também se utiliza a fita métrica simples. Bom, falar um pouquinho de dentição. Então, a dentição, ela já é um momento esperado por volta de 6 meses de idade, que são os dentes decíduos, né, mais conhecido como dente de leite, porém pode haver um atraso, né, mas em torno de 6 a 8 meses é onde começa a erupcionar, né, que é o nascimento desses dentes. Nós sabemos que nessa fase já se espera um comportamento diferenciado da criança, um pouco mais irritado, a criança pode apresentar estado febril, fezes amolecida, né, uma cialorreia, né, muito intensa, pode recusar os alimentos, né, por conta aí dessa incômodo que acontece aí nas gengivas, né, e isso já é esperado. Então é importante que a mãe já se anteceda, já peça algumas orientações para a enfermagem e para o pediatra. Com certeza vou estar orientando utilizar comidas não tão quentes, mais frias, né, para dar aquele conforto, e bastante mordedores, né, para que realmente a criança coce, morde esses objetos e essa erupção ser mais fácil e mais rápida, tá? Em casos raros, pode acontecer também os chamados dente natal, né, que quando nasce com muita antecedência, né, com 2 a 3 meses de vida, né? Então, dente neonatal
Então é importante também, se isso acontecer, procurar a orientação do odontopediatra por conta da amamentação, né? Então vai ter né, a mãe vai ter que adotar algumas medidas de higiene ainda mais específicas, e também pode acontecer alguns imprevistos com a mãe, que é onde a criança vai morder, né, ter esse reflexo da mordida, podendo aí até machucar e criar lesões no seio da mãe, no mamilo da mãe. Aqui basicamente nós temos uma tabela de períodos e quais os dentes podem erupcionar, né? Então os incisivos, laterais, então superiores e inferiores, tá certo? Os inferiores ele tende a nascer antes dos superiores. Bom, aqui nessa tabela nos mostra o período de esfoliação, que é o período de queda, né, dos dentes descidos. Também com relação à idade, dentes e arcada, superior e inferior. Bom, a avaliação do desenvolvimento, como a gente já falou, né, envolve aí as questões motoras, cognitivas e afins, né? Obviamente que esse desenvolvimento ele é gradativo e de ordem céfalo-caudal e proximal e distal, ou seja, da cabeça aos pés e dos ombros para as mãos, ok? Então, primeiramente, a gente observa que a criança ela adquire o controle da cabeça, né? Envolvendo aí a musculatura do pescoço. Mais tarde, ela vai estar aprimorando o controle dos músculos da espinhas, onde vai possibilitar que a criança fique sentada, com as costas retinhas, que possa engatinhar futuramente em pé e andar, né? Nós, profissionais da área da saúde, a gente tem que criar um vínculo com a mãe de confiança, né? E também orientando e detalhando para ela quais são as formas dela também criar um vínculo de confiança com o seu filho, porque muitas dessas avaliações e observar essas avaliações vai ser no dia a dia, né? Então, quem vai ficar responsável, vamos dizer assim, de nos trazer as informações do que está acontecendo diariamente com a criança vai ser a mãe, né? Então, esse elo de confiança ele é extremamente necessário, né? Esclarecendo e colocando a mãe no nível de orientação extremamente satisfatório, para que, se houver a necessidade de intervir, né, de alguma forma aí no crescimento e no desenvolvimento da criança, isso possa ser feito de forma mais rápida, né? Então a gente avalia esse crescimento, esse desenvolvimento da criança através de testagens e aquisições neurológicas, psicomotoras, através do acompanhamento direto com essa criança, né? Que pode ser através dos ritmos aí na sequência que está por vir. Então, a princípio, a gente vai estar observando o desenvolvimento motor dessa criança, né? Então, a criança, ela, para ela se desenvolver, ela precisa funcionar. Então, ela precisa explorar, né? Então, a criança, ela deve brincar e repetir essa brincadeira por várias vezes, os mesmos gestos, que vai estar permitindo ela aprimorar e amadurecer progressivamente esses gestos,
né? No período aí dos primeiros 2 anos de vida, né, do nascimento até os 2 anos, existe aprimoramentos motores importantes, que é o caminhar, o pegar os objetos, né, com o polegar e o indicador, né, e também o controle neuromotor, através da visão e da apreensão, né, onde presta atenção, onde a criança observa, né, que são alguns indicadores. É importante entender que a criança ela já nasce com a capacidade de desenvolver a fala e as habilidades da linguagem. Porém, elas irão aprimorando e falarão de forma espontânea. Então, e devemos saber também que para falar requer que certas estruturas estejam perfeitas, como auditiva, respiratória, cerebral, logicamente ao desenvolvimento da sua inteligência, né? Então são estruturas que devem estar íntegras, perfeitas, né? E lembrando também que a compreensão do vocabulário por parte da criança ela é superior à sua capacidade de expressão. Então isso quer dizer o quê? Ela entende o que está acontecendo, o que está sendo falado, porém ainda não consegue falar e se expressar, ok? O desenvolvimento cognitivo, né? Devemos entender que a criança tem a necessidade de agir para aprender, né? Diferente dos adultos, a criança ela tá ali para descobrir tudo ao seu redor, né? Então ela não tinha nenhuma descoberta, né? Então, literalmente, é brincando que a criança elabora os seus desenvolvimentos e seu aperfeiçoamento mental das imagens, dos objetos que estiverem presentes ali nas suas proximidades, né? Então, é importante que a criança ela literalmente explore tudo que for possível, né? Sempre se atentando à segurança da criança, tá? Então, assim, o bebê ele é incapaz de representar mentalmente os objetos. É preciso que ele os veja e o apalpe, como eu disse anteriormente, tá? Se esse objeto ele desaparece ali do seu campo de visão, de certa forma deixa de existir para esse bebê, ok? Então, as experiências que ela se adquire e se interioriza, né, que ela, vamos dizer assim, que ele salva, que ela grava, são experiências que ela foi aprimorando e repetindo com muita frequência, tá? E por conta disso, ela pode mudar o seu comportamento aos novos objetos e situações que possa vivenciar, né? Por conta desse mundo ainda que está por descobrir, situações que ela ainda está por experimentar. Aqui nós vamos falar de uma outra forma que também facilita o compreendimento e a avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança, né? Que está presente aí no cartão da criança, que é a escala de Denver, né? Então,
Então, essa escala é uma escala de triagem que nos possibilita verificar algum atraso no desenvolvimento da criança, né? Então, ele é muito fácil de utilizar, né? Permite fazer essa monitorização, fazer essa avaliação em crianças assintomáticas, né? Que possam apresentar possíveis problemas futuros, nos permite observar o crescimento e desenvolvimento de crianças que já têm uma possibilidade de ter um atraso nesse crescimento e desenvolvimento, como crianças prematuras, por exemplo, né? Então, a grande vantagem de utilizar a escala de Denver é que ela é representada através de gráfico, né? Então, é uma apresentação por gráfico, e nesse gráfico tem todos os marcos de desenvolvimento esperado para aquela idade, para aquele período, né? Que a criança se encontra no momento. Então, nós temos aí o limite máximo e o limite mínimo, né, nesse gráfico, onde se aguarda esses desenvolvimentos da criança. Então, a escala de Denver é essa que vocês estão observando, né? E aí você vê pela régua superior e a régua inferior, que são a régua de idade, de meses, né? Que se espera, então, 2, 4, aí no final aqui 3, 4, 5 e 6 anos. E o traçado seria basicamente o que se espera da criança, tá certo? Então, ele é muito útil, a escala de Denver. Então, tem três, vamos dizer, grupos de desenvolvimento, né? Então, motor grosseiro, linguagem, motor fino e social, que é os critérios, vamos dizer assim, né? As ações que se aguarda que a criança possa realizar.